engraçado. Eu falo que eu sonhei com meu marido, né? Eu tive um sonho há um tempo atrás que eu encontraria ele da forma que eu encontrei, né? Eu fui numa festa e era um rapaz de jaqueta de couro e, pura coincidência, foi dessa forma. Foi numa festa também, na época de São João. A gente se encontrou. Eu namorava um dos melhores amigos dele, só que esse amigo dele, ele tinha um probleminha com bebida. Aí às vezes a gente saía pra festa, chegava em festa, esse meu ex-namorado ia beber, bebia muito e acabava a gente ficando, conversando, batendo papo. Nesse papo, chegou um certo dia que ele teve que viajar. Ele viajou pra longe e, tipo assim, essa distância foi muito difícil pra mim. A gente conversava 3, 4 vezes por dia. Já passei por um outro casamento de 14 anos. Não cheguei a casar, convivia, tive 2 filhos. Eu estava solteira há 6 anos e um dia eu estava em uma clínica já desacreditada de amor, principalmente amor à primeira vista, e vi João Marcelo. E no que ele entrou para a sala, chamaram o nome dele e esse nome ficou martelando na minha cabeça. Então, quando ele voltou dessa viagem, ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar, passou um ano, a gente foi morar junto e hoje a gente continua junto. Porém, a gente nunca teve condições de casar na igreja, com tudo isso certinho. E eu não queria só casar no civil. O meu sonho sempre foi casar na igreja. Never stop raising the bar for ourselves, for each other. Our growth is depending on pushing each other. O projeto integrador, na verdade, ele é como se fosse uma unidade curricular dentro do curso de maquiagem. O projeto também ele tem como finalidade principal uma ação social. E neste caso, os alunos então tinham que pensar numa proposta onde eles aplicassem as técnicas que eles aprendem no curso, mas junto a isso promover uma ação social. A gente dividiu a turma em 2 grupos e falamos, olha, vocês vão pensar, a gente precisa fazer um projeto, alguma coisa que seja útil para a sociedade, que traga felicidade, que traga realmente que tenha um benefício, né? E aí um grupo pensou em fazer um projeto com mulheres que trabalham no transporte coletivo, cobradoras de ônibus, motoristas, e o outro grupo pensou em fazer um projeto com noivas. E aí tinha que decidir entre um e outro. Acabou que decidiram o projeto com as noivas, eu achei fantástico, porque ainda mais porque se trata de sonho, né? Trabalhar com sonhos é realmente muito emocionante. Eu anotei no celular, fiquei na curiosidade, anotei no celular e esqueci. Quando chegou em casa, estava sem internet na hora. No outro dia, fui pesquisar alguma coisa, estava lá o nome dele. E nisso, fui lá no Face. Não tinha muita coisa, porque tudo fechado. Aí acho que mandei um convite. Mandei o convite e nisso ele não aceitou imediato. Ele me chamou no privado e aí começou a puxar a conversa. Coisa de uma semana a gente estava namorando. Passamos a ficar juntos já e nessa história já tem 1 ano. Olha, eu na realidade não foi conhecer, foi um reencontro. Eu já tinha conhecido o meu esposo em um baile da igreja antes, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e teve uma atividade para jovens adultos solteiros, e eu conheci lá, e ele me deu um fora. Na verdade, quando eu conheci meu esposo, foi até engraçado, que a gente se conheceu no supermercado, eu trabalhava na padaria com o primo dele. E aí, através do primo dele que a gente se conheceu, ele tinha acabado de sair de um relacionamento um pouco complicado. E aí ele queria dar uma volta por cima dele, reconstruir a vida dele novamente, né, como casado. E eu nunca tinha sido casada, tinha um sonho de casar. E aí a gente começou a namorar. A gente se conheceu na escola, ele era um colega meu, a gente se pegou amizade, a gente foi se conhecendo, aí depois uns colegas da gente foi sair, aí ele pegou e me chamou pra ir junto, aí a gente pegou e foi. A gente se conheceu por uma rede social,
há uns 6 anos atrás, em média. E a gente morava praticamente na mesma rua, só que a gente não se conhecia porque os horários divergiam. E depois de um tempo a gente se encontrou e a gente começou a namorar, depois não deu... Aí a gente resolveu morar junto, eu engravidei com 18 anos e eu terminei o curso técnico meio que nessa gravidez. Ele me deu um fora e aí anos depois a gente se reencontrou. E não sei porque ele resolveu casar comigo. Depois de um fora ele resolveu casar. Então já estamos há 7 anos casados e quando a gente se reencontrou já tinha 2 filhas de relacionamentos anteriores, né? Ele me conheceu primeiro, bonitinho, ele não me quis, depois de 2 filhas ele quis casar comigo. Aí ele assumiu essas crianças, né? Inclusive a minha filha caçula tem 9 anos agora e ela ama esse pai. Se você disser que ele não é o pai dela, ela fica muito brava. É uma situação sem poder, sem ter condição, mas a gente decidiu casar no fórum, só no fórum mesmo. E aí a gente só convidou só os pastores da nossa igreja para ir no fórum com a gente casou. E aí, como eu não tinha condição de alugar um vestido de noiva, de casar de noiva como eu queria, aluguei um vestido simples, mas para tirar algumas fotos para ficar de recordação. Tirei as fotos lá com um fotógrafo lá do fórum na época. Quando a gente foi para pegar as fotos, o fotógrafo perdeu todas as nossas fotos. Bem, a gente se conheceu, eu tinha 14 anos. É uma pequena discussão, uma pequena briga, eu acabei encontrando ele. E aí, 14 anos, eu comecei a namorar com ele com 16 anos, porque a minha família implicou, não quis que eu começasse a namorar. E com 3 meses que a gente estava junto, ele foi para São Paulo. Bem, tem 2 anos que a gente se conheceu, né? O primeiro ano foi um pouco difícil para ele, né? Até a gente chegar a assumir um relacionamento sério. Eu tinha minha vida de solteira, né? Saía muito, namorava muito. E assim, a gente foi... Na verdade, foi se construindo, assim, um carinho, um respeito. E aí, a gente terminou o primeiro período que a gente se conheceu. Ele arrumou uma outra namorada. Eu meio que fiquei sem falar com ele um tempo. Aí passou-se mais um tempo, a gente sempre se reencontrava porque moramos muito próximos. E aí ficava aquela coisinha, ele passava com ela e aquilo me chateava. Por que ele tá com ela, não tá comigo? Essas coisas, porque eu já gostava dele, mas eu não sabia o quanto eu amava e o quanto eu queria pra mim, assim. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e tava meio magoada com muita coisa. Só que eu conheci o Diego, achei o Diego bonito. Só que aí minha irmã tinha me alertado que achava que ele tinha um compromisso. Então, tirei essa ideia da minha cabeça. Eu tinha um namorado e meu esposo uma noiva. E aí, depois disso, ele terminou com a noiva e eu terminei com o meu namorado. A gente se encontrou e resolvemos, então, ficar juntos para poder fazer com que um esquecesse os namorados e a noiva do outro. Então a gente fez isso durante 1 ano, a gente passou a se gostar muito, então resolvemos nos casar. Na verdade, eu conheci ele através de uma amiga. Eu conheci na casa dela e a gente se conheceu. Foi até um pouco meio engraçado, porque a gente se conheceu no domingo. Na segunda-feira a gente começou a namorar e na outra semana a gente já estava morando junto. E aí a gente foi morar na casa da minha mãe. E a gente morou uns 8 meses na casa da minha mãe. Aí a gente pegou as economias que a gente tinha e fez uma casa no fundo da casa da minha mãe. E aí os filhos dele vieram morar com a gente, que ele já tinha sido casado, tem 2 filhos, né? Aí como mora com a avó, a mãe dele, né? Aí veio morar com a gente, passou um tempo com a gente. E aí as despesas aumentou, né? Porque tinha que pagar a van para levar pro colégio, tinha que pagar uma pessoa para tomar conta deles, que a gente trabalha, né? E aí, por essa dificuldade, a gente nunca... deu pra gente casar mesmo, né? Que quando a gente economizava um pouquinho, ou era pra cuidar dos filhos dele, ou era pra comprar alguma coisa pra gente, né? Realmente. Aí ele terminou com essa namorada, que ficou mais ou menos uns 6 meses com ela, ou mais, não sei. E aí ele veio pra mim, assim. A gente começou a se conhecer mais, né? Ele começou a dormir na minha casa, ficar comigo mais tempo. A gente
enfim, começou a rolar um sentimento mais forte que eu não sabia. Porque até então, pra mim, era só ficar, sabe? Era coisa de pele mesmo, que a gente tinha uma química muito boa. Então, assim, a gente se encontrava e ficava, mas a mãe cuidava da vida dele, eu da minha. E, assim, eu não queria muito relacionamento sério. Eu sempre fui muito... eu vim de movimento social, né? Eu tenho uma história de lutas por direitos humanos, direitos de mulheres negras, direitos de LGBT, direitos, enfim, direitos de seres humanos que às vezes é sempre negado, né? Principalmente no nosso país, que é repleto de machismos, de preconceitos. Então, assim, eu sempre tive uma coisa feminista dentro de mim, assim, que eu não queria casar, que eu não ia me apaixonar, que eu não queria, não aceitava isso na minha vida, entendeu? Eu achava que isso era coisa de mulheres fracas, que queriam ficar na dependência de ter alguém, na dependência de ter um marido, de ter um pai para os filhos, de ter uma relação estável. Eu não queria isso, eu queria ser do mundo, ser tipo assim, sabe aquela música de tribalistas? Eu não sou de ninguém, sou de todo mundo é meu também. Eu queria ser daquela forma. A sensação que eu tô sentindo é como se eu fosse casar mesmo, assim. Não tanto, porque eu tô perto dele, muito tempo já perto dele, mas a sensação é que parece que eu vou casar agora, que eu tô indo pra igreja nesse momento. Mas como vestido vai ser outra coisa, né? É verdade. Eu acho que a emoção vai ser maior. Ficou bonita? Ficou linda. Maravilhosa, é mais linda que tá aqui no ônibus. Não exagero. Animadíssimas. Eu tô animada. Eu tô me achando tão linda que eu acho que eu vou casar comigo mesma. Aí! Verônica, como é que tá, Verônica? Empolgada e ansiosa. Muito ansiosa. E você acha como é que o seu esposo vai reagir lá na frente? Ele vai querer casar comigo de novo, né? Também. Porque a gente tá diva. Então, mano, o pessoal do Senac arrasou. Desse tempo pra cá, a gente resolveu então deixar um tempo pra poder resolver se a gente ia casar fazer uma cerimônia assim. Só que aí depois que casa, isso acaba. Então vai empurrando com a barriga, empurrando, e acabou que ficou só na promessa. A gente conheceu lá na igreja a qual a gente congrega e, no caso, a gente tinha começado só nos olhar, a gente só tinha se olhado nas duas, mas até aí a gente não tinha nada um com o outro. Aí, conforme o tempo foi passando, aí ele me adicionou no Face, e daí a gente começou a conversar. Não, a gente se conheceu por causa da santa internet, né? Que eu quero agradecer a internet. Se não fosse ela, a gente não se conhecia. Eu tava lá digitando na internet, navegando, naqueles flogão, antigamente. Aí no flogão eu cheguei e botei um Ctrl+C, Ctrl+V, esporadicamente, você nem vê quem era a pessoa. Oi, vim te fazer uma visita, gostei do seu flog, do seu flogão, aparece no meu depois. Pá, coloquei. Dias depois ele vai lá e comenta: oi, tudo bom? Eu acho que eu te conheço da Academia Corpus, me adiciona no Orkut, falecido Orkut, pra gente poder se conhecer melhor. Certo, adicionei. Conversamos umas 2 vezes, chegamos a marcar um encontro do qual ninguém foi no encontro. Era no fundo da nossa casa, na casa da Esfirra na época, e nesse mesmo dia a gente foi para uma festa que teve na Barra do Choça, do show de Raça Chinela. Chegava lá, o show foi cancelado, ficamos na praça. Aí eu tomei na praça lá, e mais cedo, com uma amiga minha, eu tinha mostrado o vlog dele, o Orkut dele. Falei bem assim, ó, tem esse gatinho aqui, vou ficar com ele. Ela eu falei, conheci tem pouco tempo, mas vou marcar, certo. Tá lá ele passando com os amigos dele, uma colega minha fala: Verônica, aquele menino que tá passando ali, eu acho que foi o cara que você me mostrou hoje na internet. Falei, qual? Aí ela me mostrou. Aí eu falei bem carinhosamente: cachorro, o que você tá fazendo aqui? Aquela coisa assim, aquela intimidade que a gente não tinha, né?
esse curso, eu fiquei muito contente por esse fato. Tirar foto era o meu sonho. De noiva, então, é um sonho que eu vou realizar, um sonho que eu sempre tive. Sim, no meu primeiro casamento eu sempre tive a vontade de vestir de noiva, assim, e nunca consegui. Foi que acabou, já estava meio já desistindo desse sonho. Ele pensa em casar, só que até agora não teve condições, a oportunidade não apareceu. E aí foi que surgiu o projeto Senai, que eu falei, vou lá, vou participar. E no dia mesmo que eu comecei a participar, eu já falei com ele, vou vestir de noiva. Aí ele olhou pra mim, da onde você tá tirando isso? Eu falei, vou ganhar. Ele, como é que você sabe se vai ganhar? Eu falei, vou ganhar. Falei com ele que ia participar, que ia escrever nossa história e tal. Aí ele meio que não queria muito não, né? O homem tem essas coisas de ser largadão, assim, de não querer muito compromisso com a vida. Mas a gente se completa, eu sei que a gente se ama. E aí eu acabei escrevendo e a gente teve a sorte de ser sorteado. Porque como eu casei apenas no civil, eu ainda não realizei o meu sonho de vestir de noiva. E isso pra mim, acho que pro inconsciente de toda mulher, ela quer se ver vestida de noiva, entendeu? Então pra mim é uma realização de um sonho. É uma realização, porque por mais que homem sonha com casamento, mas mulher sempre sonha mais, né? Desde quando a gente é adolescente ainda, a gente já fica sonhando como vai ser vestir de noiva, aquela emoção. Você vai nos casamentos, você vê as noivas, tanto que todo casamento que eu vou, eu me emociono muito com as noivas, quando a noiva chega, aquela expectativa. Qual que é o seu sentimento com relação ao seu esposo? Ele é meu anjo da guarda. Ele é um presente que Deus me deu. Sabe, quando todos os sonhos morreram, quando pra mim já não tinha mais expectativa, minha vida era criar as filhas e eu não sonhava mais com nada. E ele despencou na minha vida. E ele cuida de mim, das minhas filhas. É o pai que a minha filha não conheceu, não teve. E é o meu anjo da guarda. Eu amo demais, respeito demais. Depois do casamento, eu tive depressão, eu adoeci. E quando eu estava fazendo o tratamento, muitas mulheres, elas falavam que o cônjuge as havia abandonado, deixado só, e eu estava ali com o meu do meu lado. Me levava para o médico, passava todas as situações constrangedoras comigo, e ele estava ali segurando todas as pontas. Eu tentei me suicidar 3 vezes durante o tratamento, e ele estava comigo. Ele me levou para o hospital, ele cuidou de mim e cuida de mim até hoje. Então é o meu anjo que Deus me deu. Eu até sempre quis, né? Eu falei, mesmo se eu não casar, se eu não vestir de noiva, alguma coisa, eu vou arrumar algum meio de fazer pelo menos um álbum fotográfico. E agora, com esse projeto que vocês estão tendo, é uma ótima oportunidade para mim, porque eu vou ter tudo isso e não vou... Eu nem queria que acontecesse isso, porque... Eu sou meio dura pra essas coisas, né? Nunca acontece isso comigo, sabe? E na minha vida nunca foi fácil. Tudo na minha vida eu tenho que correr, tenho que lutar muito pra conseguir.
Inclusive, desde 19 eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha vida toda eu trabalhei com a minha mãe. E aí, quando eu conheci meu marido, que eu realmente comecei a focar na minha vida agora, né? Assim, para nós, né, para nós enquanto Senac, é maravilhoso poder pensar que a gente está realizando sonhos. Né? Que não só dessas noivas, mas dos alunos que estão entrando agora para o mercado de trabalho, né, e já tem a oportunidade de participar de algo que é grandioso. Né? Você pensar que a ideia é que isso tenha uma repercussão em toda a comunidade, porque essas mulheres vão sair daqui com essa lembrança, né? Depois elas vão receber as fotos, né, em mídia, para que elas possam, por elas, imprimir, mas ter essa recordação. Então, acho que isso, para nós, assim, já traz uma gratificação de saber que o que a gente fez foi parte de um sonho de alguém. 1, 2, 3, 4. Love for you is growing strong. Do you know where I belong? I belong at home with you. Your naked body gives me rest. You always make me feel the best. Wishing I was home with you. But my work, it takes me far away, missing you every single day. And I can't sleep knowing you are sad. Is it normal to love